Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Esta é a quarta Masterclass. Vamos falar sobre empates a tempo inteiro. É um mercado que acho que é muito interessante para punter, mas pouca gente o faz. Se calhar é pela taxa de acerto, não é? Como vamos ver. Mas, enfim, espero que gostem deste vídeo, que é um empate que é algo que devem explorar. Já sabem, já fizemos aqui, este é o nosso quarto vídeo, já falámos do over 2,5, do over no 1,5 a tempo inteiro, do resultado correto ao intervalo e pronto, agora é os empates. Ainda temos muitos temas para falar, vão ser aqueles 12 temas, espero que me acompanhem e que estejam a gostar, como é óbvio. Então vamos lá, qual é o programa para hoje? Eu tentei resumir isto, havia muita coisa que eu queria falar sobre este tema, mas eu acho que tentei resumir ao máximo e está bem compactado. Acho que vão ficar com a ideia principal. Vamos falar sobre as equipas, evolução das equipas, probabilidades teóricas e reais. Vamos falar sobre a interação das equipas, muito semelhante às coisas que já viram noutros vídeos. Vamos fazer umas previsões e um resumo. Vamos lá então começar. O que é que eu fiz? Pronto. As pessoas questionavam como é que era então para campeonatos que ainda não tinham começado. Então eu fui pegar no Brasileirão, que está quase a começar, não é? E logo aqui, o que é que eu fiz? Como o campeonato ainda não começou, tenho que me basear em alguma coisa, não é? Então baseei-me na época passada para então construir aquele sistema de tiers, né? Quais são as equipas de topo, as equipas do meio da tabela e quais são as equipas mais fracas. E pronto, peguei na época passada e construí isso mesmo. Temos aqui as equipas de topo, aqui as do meio da tabela e as de baixo. O que é que vai acontecer? Há aqui equipas que depois foram despromovidas e outras subiram. O que é que eu vou assumir? Vou assumir que as equipas que vão subir de divisão são as equipas que pronto, vão tentar lutar para ficarem, não é? Mas que serão, quer dizer, em princípio serão sempre de Tier 4 ou Tier 3. Não, às vezes há exceções, como é óbvio, não é? Se calhar quando o Internacional subiu à primeira divisão novamente, se calhar foi uma exceção, não é? Isso acontece. Mas vamos fazer essa aproximação. E olhando aqui para os dados, já agora, vejam que o Campeonato Brasileiro é engraçado. Dentro do possível, as equipas, mesmo de topo, há muitos empates. Há muitos empates. Vejam, por exemplo, o São Paulo, o ano passado teve 15 empates e ficou em quinto. E uma característica também engraçada do Campeonato Brasileiro é que parece que em todos os lugares da liga, não é? Há algo pelo qual as equipas têm que lutar, quer seja pela Copa de Libertadores, quer seja pela Copa Sul-Americana e parte da despromoção. Pois há aqui uns lugares em que não ganham nada, não perdem e ficam na primeira divisão. Mas há muito em jogo na Liga Brasileira, o que a distingue um pouco das outras, não é? Nem todas as ligas têm assim tanta coisa para lutar, não é? O que achei muito interessante para quem não está dentro da Liga Brasileira. Vejam que em média as equipas, isto foi uma média o ano passado em que tinham 11 empates, ou seja, tem um potencial engraçado para empates, a meu ver, não é? Se em média mesmo as equipas de topo empatam tanto, pode ser uma liga engraçada para empates. Vejam também aqui as características. Pronto, isto é o resumo, não é? É uma liga em que o fator casa é muito forte. Vejam, o ano passado as equipas 53%, os jogos foram ganhos por 53%. 53% dos jogos foram ganhos pela equipa da casa. Se quisessem ver em formato de odd, era basicamente equivalia a uma odd de 1,89. Os empates, 29%. É um valor para empates até engraçada. Porquê? Porque raramente parece que as equipas visitantes ganham jogos, não é? Isto mostra muito realmente o fator casa. Se isto fosse um bocadinho mais equilibrado, os empates eram bastante atrativos, eram ainda mais atrativos na Liga Brasileira. Mas imaginem este cenário: se a equipa visitante estiver a ganhar, se calhar é muito provável que a equipa da casa empate ou ganhe ou dê a volta, apesar de ser uma liga, vejam, horrorosa para golos, entre aspas, não é? 37% de over 2,5 o ano passado, o que mostra o quanto estes jogos são decididos muitas das vezes pela margem mínima, 1-0, se calhar 1-1, ou as equipas mais fortes se calhar 2-0. Estão a ver? É uma liga de under, mas sendo uma liga de under também torna-se muito interessante para empates por causa disso, porque pensem comigo,
os resultados, quando é uma liga under, quais são os resultados possíveis? Há o 0-0, há um 0, há o 0-1, não é? 1-1, 2-0 e 0-2. Ou seja, o 0-0 e o 1-1 são 2 de 6 resultados possíveis que podem dar empate. Ou seja, equivale a 33%. Por isso, é uma liga com potencial. Qualquer liga under tem um grande potencial para ser boa para empates. Por isso, fica aqui já um panorama geral. Pronto, eu fiz isto dos tires, já percebem destes vídeos. Vamos então continuar e quero falar de um fator muito importante na parte brasileira, que é o fator geográfico, né? O fator geográfico. O país, né? O Brasileirão é enorme, né? Ou o país em si é enorme e há grandes locações das equipas, né? Eu depois fui ver, temos os estados, aqui o Rio de Janeiro e São Paulo é onde estão concentradas mais equipas. E depois temos os outros estados também, há muitas delas no sul, no norte, do Brasil, etc. Mas estão a ver, imaginem o que é uma equipa internacional ou Grêmio irem ter que jogar ao Ceará, ao Fortaleza. Não é fácil, não é? Há um grande desgaste nestas viagens. Por isso é um pouco semelhante também à MLS. O fator casa às vezes é muito relevante por causa das grandes locações das equipas. Por isso queria dar ênfase nesta parte do fator geográfico e como é que as equipas estão distribuídas no mapa, e pronto, e também perceberem porque é que o fator casa é tão forte no Brasileirão. Continuando, como é que tem sido a evolução da Liga em termos de empates? Vejam que eu peguei em dados desde 2012 e tirei estes dados da Football Data. E, claro que há equipas que não tiveram sempre na primeira divisão. Vejam, o Vitória, o Sport Recife, o Paraná. Estas foram as que saíram, não é? Foram despromovidas. E as novas é o Goiás, o Avaí, o CSA e aqui é o Fortaleza. Vejam que temos aqui duas equipas que nos últimos 6 anos, não é? 8 anos, ainda não tiveram, 7 anos, peço desculpa, ainda não tiveram na primeira liga, por isso pode ser engraçado. Claro que estas duas equipas vão ser sempre consideradas grandes underdogs, porque não têm há muitos anos de experiência na primeira liga. Depois temos um retorno aqui do Avaí e do Goiás, pronto, vamos ver o que é que o campeonato está. Espero que eles causem algumas surpresas, apesar de já vimos que não é fácil ganhar fora de casa, né? O que é que eu fiz também? 2019 a gente ainda não sabe, não é? A liga ainda não começou. Em média por ano, quais são as equipas que têm uma média maior? Claro, atenção, por exemplo, ao Ceará. Tem aqui uma época, tem 37. Vejam, o Ceará conseguiu se manter na primeira liga, o que é bom para eles, não é? Mas só tem uma amostra de uma época, não é? Claro que, mas eles empataram muito, por isso, cuidado. Cuidado. Mas se calhar estas equipas mais regulares mostra mais ou menos em média a percentagem de empates que tiveram ao longo dos anos. E aqui tem o desvio padrão, é só para ver uma medida de variância relativamente à média. Por exemplo, esta tem, sei lá, o Flamengo tem 27, mas tem uma grande variância ao longo dos anos. Apesar que estes últimos anos 24, 26, mas houve aqui um ano que só teve 11. Enfim, estão a ver, não é? Depende, isto também o Brasileirão, às vezes a ideia que passa parece que qualquer equipa pode ganhar. Enfim, é um campeonato bastante competitivo e não é fácil, a meu ver, de uma perspectiva punter. Vamos ver o que é que eu tenho aqui. Isto é a representação gráfica destas percentagens. O Ceará aparece aqui no topo, mas também só tem uma época, por isso cuidado com o Ceará, que eles gostam de empatar, o que é normal. Tem aquela postura de equipa mais pequena, e tenta roubar pontos aos grandes, tenta se manter na primeira divisão para já. Enfim, vamos ver como é que vai ser esta época. Depois Náutico, Santa Cruz, estão a ver, né? A distribuição, isto apenas está por ordem e queria-vos dar uma... Isto em média a Liga dá 29%, se formos a ver das equipas, e pronto, é isto. Continuando, mais uma curiosidade, esta é mais curiosidade, isto são as odds do mercado no ano de 2012, acaba por mostrar uma espécie de dispersão das odds. Está aqui o ano de 2012, isto é os intervalos das odds. Vejam que tem sido rolar, não vejo nada. Está aqui uma espécie, uma ligeira subida no padrão das odds, mas é insignificante a meu ver. O ano passado, há 2 anos, parece que houve aqui algumas
houve mais variância, houve alguns jogos bastante desequilibrados, né? Mas regularmente, vejam, os odds andam aqui se calhar um bocadinho abaixo de 2 e depois 14 talvez. Era só para mostrar isto. Aqui eu peguei, em vez de utilizar isto assim, peguei na média do ano em termos de percentagem de empates e não das odds. O que acontece? Há muitos anos atrás havia muitos empates, depois desceu em 2014 e depois parece que o valor normalizou, depois começou a aumentar de ano para ano. Será que este ano vai haver ainda mais empates, ou vai descer, ou vai manter o mesmo valor? Não fazemos ideia, né? Mas é interessante ver que ao longo dos anos parece que foram ocorrendo cada vez mais empates nestes últimos anos. Por isso, cuidado. Não sei se esta tendência vai continuar a aumentar. Outra coisa, isto é um clássico, né, que eu já faço também muitas vezes. Probabilidade real contra probabilidade teórica. O que é que eu vos posso dizer aqui? Na gama de odds mais baixas, não é? O mercado dá uma probabilidade elevada de empate e tem ocorrido mais empates do que o mercado estima. Ou seja, quando virem odds de mercado muito próximas de 3, que é o que eu quero, acho que é a primeira lição que eu quero vos passar, não é? Pensem que esse jogo pode dar empate, pode dar realmente empate, que é o que aqui se verifica. São os pontos acima desta reta, são onde ocorrem mais empates. E nas outras gamas, pronto, também ocorrem, etc. Mas nós queremos sempre trabalhar com um acontecimento que seja o mais provável possível ou que nos ajude nas apostas, né? Claro que quando é muito provável as odds são mais baixas, como é óbvio. Aqui o mercado mostra que as odds, isto são as odds da Pinnacle, atenção. Se virem as odds da Pinnacle nestas gamas, é bastante provável que ocorra empates. Isto também é um clássico, vocês já viram isto várias vezes, mas queria passar este. Sempre que há odds, eu gosto de. Sempre que temos acesso a odds, eu gosto de fazer este gráfico para verem gamas onde poderá ser lucrativo fazer empates. Agora, fiz uma coisa muito engraçada, né? Visto que a época não começou, tive que estudar os tires e nos anos, etc. E deu-me este gráfico muito engraçado, ou esta tabela muito engraçada, dos tires. Vejam, pus isto por tires 1, 2, 3, 4. Vejam as equipas que subiram à primeira divisão, eu considerei este tire 4. Pronto, acho que é uma boa aproximação. Há muitas delas que não têm confrontos diretos, tudo bem. E depois tem aqui os confrontos entre as várias equipas. Isto é um número de confrontos. O que aconteceu? O que é que eu queria chamar a atenção? É os derbys das equipas no Brasileirão, não é? Que há muitos derbys e que temos de ter cuidado com esses derbys no que toca a empates ou outro tipo de mercado. Eu fiz no caso dos empates, mas podiam fazer uma análise depois semelhante para outro tipo de mercados. Vejam o derby paulista, o derby Fla-Flu, o clássico dos milhões, o majestoso, enfim, clássicos mineiros. Há muita coisa engraçada aqui no Brasileirão e se calhar até me esqueci de mais algum derby, mas pronto, estes foram os que saltam mais à vista, não é? Por isso, cuidado, não é? Cuidado com estes derbys, só vos queria mostrar os confrontos e agora vamos ver estes confrontos, mas em termos de empates, né? Que é o que nos interessa, é um mercado que estamos a estudar. E vejam, eu pus isto em termos de fração, podia pôr em termos de percentagem, que é equivalente, não é? Por exemplo, 1/3, 1 de 3 jogos, né? É a mesma coisa que 33%. Quanto mais alto é este valor, mais ocorrência houve de empates. Ó. Quanto mais azul for este valor, mais empates existiram. Claro, tenham cuidado que poderão não ter ocorrido jogos entre as equipas. Que é, neste caso, o NA são jogos que não houve de confrontos, etc, etc. Claro que o CSA ainda não tem confrontos com nenhuma das equipas, o que é perfeitamente normal. E depois, os zeros, quando virem o zero, cuidado, né? Cuidado, por exemplo, com os jogos do Fluminense, que o Palmeiras, pelo menos nos últimos anos, não têm acabado empatados, né? Já, por exemplo, alguns clássicos, tipo o clássico majestoso, né? Aqui o Corinthians com o São Paulo, 3-7. Se pensarem 3-7, 3 em 7 jogos, este é um jogo que poderá dar empate, né? Porque em média, eu até pus aqui uma conversão de fração para a percentagem, em média era mais ou menos os 29%, mas aqui os confrontos estão-nos a dar 43% nestes últimos anos. Por isso,
poderá ocorrer aqui um empate, né? Mas depois também há confrontos que raramente dão empates. Vejam, Fluminense com o Flamengo, e é um derby, né? Enfim, estão a ver a ideia, né? Depois vão ter acesso a esta tabela e é muito fácil depois verem estas coisas se tiverem curiosidade. O que é que eu fiz? Depois agrupei, né? Fiz a velha história dos grupos, Tier 1 com Tier 1, Tier 2 com Tier 2, para ver onde é que ocorrem mais empates. Isto pode ajudar, por exemplo, para depois prever se calhar alguma coisa para as equipas que subiram de divisão e que não temos uma amostra grande de jogos, né? Agrupámos, dizemos, olha, estas equipas são parecidas, né? Sempre a mesma ideia, se calhar pode, e em equipas deste género tem acontecido isto. Pronto, foi essa a ideia aqui. Vejam que os jogos se calhar de equipas de tipo 3 com tipo 2 são perigosos, ou seja, quanto mais azul, não é? Mais empates neste tipo de grupos têm ocorrido. Por isso, é esta a ideia, é muito semelhante ao que já temos feito, né? E espero que isto se ajude. Agora, os jogos que se calhar não dão empate, e tipo 1, tipo 2 contra tipo 2, tipo 3, estão a ver, as percentagens têm sido baixas, né? Fiquem com aquela ideia dos 29%, que é mais ou menos a média dos anos, etc., a nível de empates, mas depois temos esta parte para distinguir os confrontos, as interações entre as equipas, o que pode-vos ajudar a terminar empates, não é? E se calhar ou fugir deles, porque não gostam, ou estar contra eles, etc., né? Como estes zeros aqui, vejam, Botafogo, o Grêmio, ainda não deu empates nestes últimos anos, que até 2012. Pronto, espero que isto vos ajude a terminar os confrontos e a ver estas coisas. Mais coisas que eu fiz. Aproveitei, como tinha as odds, também posso calcular lucros. Quais são os confrontos que foram lucrativos em termos de empates, sempre em termos de empates, que é o tema da nossa aula. Vejam, há aqui alguns que saltam à vista, não é? Bahia com o Atlético aqui, Minas Gerais, não é? O Atlético Mineiro, o Corinthians com o Atlético Paranaense, estão a ver? Há aqui equipas que, se tivesse apostado a favor do empate nestes anos todos, teria feito dinheiro. Por isso, quando vi este tipo de confrontos, em que no longo prazo, ou nestes últimos anos, tem sido lucrativo, pronto, fiquem em alerta, não é? Fiquem em alerta. Estes, por exemplo, Fluminense, era aquele caso que o Palmeiras, menos 6 unidades, isto basicamente apostei uma unidade, a unidade é sempre a mesma, não é? No jogo, é como se tivesse apostado uma unidade sempre nos jogos todos. Enfim, depois fiz o resumo, pronto. Claro que, como já vimos no slide anterior, né, as equipas de 3-2, que eram as que tinham a maior probabilidade para empate neste agrupamento, acaba por ser, vejam, 3-2, é este grupo aqui, não é? É o grupo do Bahia, Fluminense, Corinthians, Chapecoense, Ceará, contra equipas de Atlético, Cruzeiro, Botafogo, Santos. Estão a ver? É este grupo aqui, porque se calhar é estes dois aqui. E neste grupo está aqui um clássico, que é este clássico aqui do Corinthians com o Santos. Mas aqui, por acaso, neste grupo nem existem muitos clássicos, mas sempre virem um confronto, se calhar entre estas equipas, vejam a possibilidade, se calhar, de um empate, né? Cuidado, tirando aqui o Fluminense com o Santos, que parece que nunca dá empate, né? Pronto, vocês já perceberam a ideia, né? E pronto, o que é que eu vou fazer agora? Vamos fazer então umas previsões, né? Acho que já perceberam toda a mecânica. Há muitas destas coisas que quem me acompanha também não me quer estar a repetir tanto, porque isto depois vocês já percebem a lógica. E vamos ver previsões, ou vamos ver, acho que é o mais interessante para vocês, de jogos que vão ocorrer, 27 e 28, pelo menos eram os que eu encontrei, não é? E nos 3 primeiros dias temos estes primeiros, São Paulo, Botafogo, etc. E depois no dia a seguir temos estes. Fui ver as odds de mercado, e isto são odds médias de mercado. O que é que eu fiz? Pronto, primeiro fui identificar que tipo de confronto é, né? É uma equipa Tier 1, Tier 2, Tier 1 contra Tier 4, estão a ver a ideia, não é? Aproveitei, como tinha o registro do head-to-head, fui ver quantos empates é que ocorreram. Vejam, há aqui jogos que no head-to-head 1 com 2, nenhum destes é um clássico, entre aspas, por isso não há essa preocupação, se calhar. 1/3, ou seja, 1 em 3 jogos é 33%, ou seja, se calhar existe alguma chance de empate aqui. Isto era pelo o confronto direto, apesar que o mercado, vejam, nestes dois jogos, claramente os favoritos são os da casa. Vejam também aquela questão de o fator casa. Vejam que as equipas em casa estão todas como favoritas, né? Tirando aqui o Internacional, mas mesmo o Internacional
que está a jogar com uma equipa, veja, é uma equipa de Tier 3 com uma equipa de Tier 1. No entanto, como o fator casa é tão forte, né, no Brasil, a odd deles está bastante alta, né, e se calhar até poderão ganhar o jogo ou não. Mas isto é um caso especial, já vamos ver, né? Já chegamos lá. Mas pronto, um terço, o head-to-head. Aqui o mercado foi aquela questão das probabilidades teóricas e reais. Eu comparei a probabilidade de mercado com aquela gama. Aquelas gamas foram construídas com as odds da Pinnacle, por isso cuidado, porque isto é a odd média. Mas só para terem uma ideia, né? Se compararem. Isto é a fração, agora isto é utilizando o nosso sistema, 2 de 9, 1 de 4. Nós queremos estes valores assim com as percentagens mais elevadas, né? Tipo 2 sobre 9 equivale a 22%. Ou seja, vejam, se calhar, pelo nosso sistema os mais prováveis para empates são tipo o Atlético, o Avaí, temos aqui o Chapecoense com o Internacional. Pronto. Idealmente, se calhar aqueles valores acima de 29% poderão ser potenciais jogos para empate. Mas pronto, isto foi assim. E depois, já que tinha o lucro, fui ver também a questão do lucro, né? Deste tipo de tires. Claro que podem depois ver individualmente da equipa, que vão ter acesso à tabela, mas eu utilizei os tires, né? Que é a ideia destas aulas, né? É agrupar e tentar fazer uma previsão utilizando uma amostra maior de jogos. O primeiro jogo, apesar do head-to-head um terço, realmente não parece ser para empate, por isso se calhar o São Paulo deve ganhar, apesar de ser um confronto de Tier 1 com Tier 2. Tier 1 com Tier 2, estão a ver, não têm ocorrido assim tantos empates. Se formos ver a tabela de confronto direto poderá ser diferente, né? Mas pronto, um terço. Realmente não parece ser para empate. O Atlético de Minas Gerais com o Avaí, este é engraçado porque, vejam, apesar da odd estar mais ou menos centrada na mesma coisa, é um confronto de uma equipa 1 com a equipa 4. Claro que aqui o Avaí acabou de subir e vai ser sempre favorito de mercado, né? Mas já o nosso sistema mostra que Tier 1 com Tier 4 já ocorrem mais empates do que, por exemplo, no exemplo anterior, né? De Tier 1 com Tier 2. E o agrupamento tem sido lucrativo. Vamos ver se o Avaí causa alguma surpresa, né? Em princípio também não seria um bom jogo para empate, está um bocadinho abaixo se calhar da gama que a gente gostava, mas pronto. Vejam que o mercado é a mesma história, eu comparei com as odds, aquele gráfico de probabilidade teórica e real, e dá menos. Chapecoense Internacional, eu vou só falar mais deste, depois o resto a análise é semelhante, né? O Chapecoense Internacional, apesar de ser uma equipa Tier 3, Tier 1, não é? Vejam, o head-to-head não tem empates. Isto é engraçado. Ou seja, o confronto direto não tem empates e o mercado está a dizer que tem odds equilibradas. Pelo gráfico de probabilidades, tem ocorrido mais empates do que o mercado julga. Pelo nosso sistema também tem alguma tendência em termos de probabilidade, mas não tem sido lucrativo os empates. Agora, qual é a informação que vamos utilizar, né? Por um lado, parece que temos aqui duas informações que não se auxiliam, não estão em concordância. Têm ocorrido mais empates na gama de odds, porque a odd é baixa do empate. No entanto, não tem sido lucrativo e o confronto também não tem tido empates. Se calhar não vai dar empate, né? Não vai dar empate. Mas é difícil, né? É difícil para já às vezes fazer este tipo de previsões, porque ainda não temos o feeling da forma das equipas, né? ainda não há muita informação no sentido de para estimar odds. Por isso é que eu normalmente não faço as 6 primeiras jornadas ou 8 jornadas. É difícil de fazer previsões no início de temporadas, mas está aqui uma ideia, não é? Está aqui uma possível abordagem, nem que seja para terem sensibilidade do que é que acontece, quer seja em termos de gama de odds, quer seja de confronto direto, quer seja em termos de agrupamento de equipas semelhantes. Pode-vos ajudar ou dar ideias para outras coisas. Mas pronto, também não tem sido lucrativo, ou seja, em princípio se calhar não é conveniente fazer o back ao empate neste caso, né? Mesmo tendo uma odd baixa e o mercado achar que pode ser bastante provável.
Depois há aqui casos engraçados, etc. Análise semelhante, vejam aqui o Flamengo Cruzeiro. O Flamengo está favorito, né? Mas aqui o head-to-head tem ocorrido já em alguns empates. Vejam. O nosso sistema não tem sido lucrativo para este tipo de tires. Mas ficou lá. Agora, vejam aqui estes exemplos. O Atlético parece com o Vasco, o Bahia, Corinthians, os odds 3,30. Tem ocorrido menos. O confronto direto não é favorável a empates. Mas em termos de sistema, em termos de agrupamento, tem sido uns confrontos 2-4 e 3-3 em que tem sido lucrativo os empates. Será que vão ocorrer? Será que existe aqui uma oportunidade? Se ocorrer empates não me surpreende aqui, não é? Vejam que as odds é um jogo com ligeiro favoritismo para as equipas da casa, mas facilmente fica sempre aquela ideia que se calhar as equipas visitantes podem conseguir marcar um gol. Já sabemos que, no entanto, o fator casa é sempre muito forte. Ponto, Ceará, mesma história, e aqui vocês já perceberam, estas previsões. Agora depende da vossa interpretação do jogo. Se calhar o ideal é utilizar alguma informação mais qualitativa para vos auxiliar, porque no início de temporada acho que tem que ser um pouco assim, não? É difícil realmente fazer estas previsões só com base na matemática ou estatística, enfim, mas fica aqui uma sugestão e espero que vos ajude. Não se esqueçam da questão dos derbys, enfim, que achei muito interessante. Pronto, resumidamente, não se esqueçam, vão ter estas tabelas. Eu vou pôr as tabelas em PDF se quiserem utilizar ou comparar, etc. Ficam com uma espécie de tabela para a época toda, quase. Não é? É claro que depois, se atualizarem ou fizerem outras coisas, pronto, tem que atualizar as tabelas e construí-las. Bem, resumidamente, caracterizei a liga, né? O habitual, né? Como é que é a liga, o que é que se passa, o fator casa, muito forte, a parte da questão geográfica. Depois estudei a evolução da liga em termos de empates, o que é que tem ocorrido, se tem ocorrido mais empates. Até vimos uma espécie de normalização da liga para empates, que há muitos anos havia, não é? Em 2012 havia muitos empates, depois teve ali uns anos em que os empates diminuíram e agora esse valor tem vindo a subir ao longo dos anos. Questão das probabilidades reais e teóricas, nas gamas mais baixas de odds vimos que eram bastante, os empates eram mais prováveis do que a odd sugeria, por isso atenção a isso. A interação das equipas dá ênfase aos derbys, né, que são sempre confrontos especiais, e por isso quando virem um derby tenham atenção ao historial dessas equipas e porque é que é o derby, a simbologia do derby, etc, etc. Fizemos umas previsões muito simples. Como eu expliquei, é complicado fazer previsões nestes jogos de início de época. É mais fácil se calhar trabalhar ligas que estão já com algumas jornadas, porque a gente ainda não sabe, não é? Ainda não percebe qual é a forma das equipas, se realmente os jogadores, as contratações foram boas ou não, estão a ver do plantel, mas desejo-vos boa sorte do Brasileirão. E espero que isto vos ajude, como é óbvio. Outra coisa, eu não foquei desta vez, mas foco agora nas conclusões e no resumo. Isto é um mercado de baixa taxa de acerto, né? Ou seja, digamos, é 33%, 30% de percentagem de acerto, mas as odds vão ser muito altas, por isso, se calhar é um mercado que não é para todos, porque quando são capazes de levar muitos reds de seguida, mas sempre que apanham um green normalmente paga 2 reds e tem lucro, não é? Porque as odds estão sempre acima de 3. Será que vocês gostam de trabalhar com este tipo de odds? Pá, experimentem, não tenham receio de apostar em empates, porque existe valor nos empates, como viram, principalmente naquelas gamas mais baixas de odds, onde o mercado acha que vai dar empate, e realmente eles acontecem mais do que o mercado acha. Por isso, atenção. Outra coisa, pronto, podem desenvolver as vossas estratégias punter ou trading, não é? Fizemos aquela tabela, analisámos os empates, por exemplo, ou mesmo os confrontos diretos, até que ponto não se podia desenvolver uma estratégia de lay ou draw naqueles confrontos onde é menos provável. Desde que não seja também um confronto de um mega favorito, né? Um mega favorito, porque a odd do empate vai estar muito alta. Vocês não querem fazer, se calhar, um lay ou draw a uma odd de 10 ou uma odd de 14, como vimos aquela gama de odds, né, nos últimos anos, que ia mais ou menos muito próximo de 13 até 14, por isso se calhar não convém. Mas fica a ideia para quem gosta de trading e assim consigo ajudar os dois tipos de pessoas que veem se calhar estes vídeos, né, os punters e os traders. Pronto, malta.
é tudo. Obrigado pela vossa atenção. Deixem os vossos comentários positivos ou negativos e realmente espero que isto vos ajude a abordarem ligas que estão a começar, pronto, basicamente. Subscrevam, ativem as notificações do YouTube e principalmente, olha, eu esta semana tenho feito algumas streams em live ao final do dia, mais durante a semana. Ao fim de semana não me vão ver, quase certeza, mas ao fim de semana, se tiver as notificações, vocês sabem quando eu vou para a live e podem aparecer para tirar dúvidas dos vídeos, por exemplo, ou do que estamos a ver, porque a gente faz uns jogos, troca impressões, por isso apareçam, convido-vos a aparecer. Sigam nas redes sociais, que eu divulgo muita coisa, principalmente no Facebook, e partilhem, se acham que pode ajudar os vossos amigos, né? Se vos ajudar a vocês, partilhem, que é sempre bom. Aliás, alguns brasileiros vieram a dizer-me que nas minhas streams que as pessoas no Brasil estão a começar a conhecer-me. Fico satisfeito por isso, espero conseguir ajudar-vos, que o canal eu fiz se calhar para os portugueses em si, porque é a minha área geográfica, é a minha área onde se calhar o motor de busca vai de encontrar as pessoas, é mais difícil eu chegar aos brasileiros, mas se mais brasileiros partilharem o meu trabalho, ótimo, fico satisfeito e obrigado pelo vosso apoio. Malta, até à próxima Masterclass e boa sorte e bons grindos. Tchauzão pessoal, fiquem bem e um grande abraço, sim, até à próxima.